Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a leitura vem falar assim do dia que Pedro e o discípulo João foi ao templo rezar. E aí acontece que tinha sempre um aleijado ali no templo pedindo moeda, pedindo dinheiro ou alimento. E Pedro, depois que Jesus ressuscita, que recebe o Espírito Santo, o discípulo, Pedro vai no templo rezar, mas João. E quando vai chegando no templo, entrando no templo, aquele homem pede a esmola a Pedro e João. E Pedro e João olham para aquele aleijado e diz assim, mandou ele olhar para aquele homem aleijado, olhar para eles. E aquele homem fixa os olhos neles. Ele achando que Pedro ia dar alguma esmola a ele. Ele achou que Pedro ia dar algum alimento. Alguma coisa assim. Só que, em vez disso, Pedro dá outra coisa. Pedro chega para ele e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele está dizendo: receba o Espírito Santo. Quando Pedro fala isso, estira a mão para o aleijado e ali ele começa a se firmar. Então, Pedro faz essa cura. Em nome de Jesus Cristo, Pedro faz essa cura. E aí, aquele homem sarta de alegria, pula de alegria. E vai para o templo junto com Pedro e João adorar a Deus. Então veja, gente, o que é a fé, o que é a pessoa cheia do Espírito Santo, o que é a gente ser seguidor verdadeiramente de Jesus. Porque assim Jesus ele faz cura até de uma pessoa que não pede ou que não reza. Verdade, é verdade. Se falar o nome dele também faz cura. Agora eu não vou dizer aqui o fato, porque cada caso é um caso. Porque ele fala assim, todos aqueles que pedir meu nome recebe a cura. Então tem casos que acontecem sim, de pagãos que não reza, pede a Deus e Deus cura, liberta, faz milagres. Só que quando a gente é diferente, quando a gente, digamos assim, tem aquela certeza, aquela fé e a gente segue os ensinamentos que Jesus nos deixou. Aí é diferente. Por quê? Porque Jesus ele deixou o ensinamento para a gente seguir. Então não tem como eu e você que lê as escrituras, sabe os 10 mandamentos, e a gente viver de qualquer jeito. E a gente querer ir pro céu. Não adianta. Isso aí não tem como. Outra questão é o pagão, ele recebe a cura, só que tem um detalhe, ele não consegue ir para o reino dos céus se ele não se batizar. Porque Jesus fala, só entra no reino do céu aqueles que for batizado. Para você ter noção, que muita gente não entende, a gente fala, é uma palavra dura, mas é a verdade. Até Jesus, o Filho de Deus,
quis que ser batizado por João, um homem que veio, digamos assim, um homem que veio da raiz do pecado. E Jesus não. Jesus não, ele veio sem mancha, sem pecado. Mas ele quis ser batizado por João, para deixar ensinamento para você e para mim. E precisa ser batizado ou ser batizada. Então, tenha certeza que Jesus, se você falar em nome de Jesus, você vai receber a cura, a libertação. Só que tem que ser batizado. Coisas que muita gente não entende. Tem muitas igrejas, né? Por aí. Aí fala o nome de Jesus, recebe cura, libertação, milagre. E diz que é a igreja certa. Não, não. Tem que entender. Uma coisa é receber a cura, outra coisa. Jesus, ainda ontem, passava na rede social assim. Uma foto dizia: os católicos falam que a igreja certa a certa que Jesus deixou foi a igreja católica. Outro fala foi os judeus. Outro fala que foi os crentes. E aí as pessoas botam isso. Quem colocou isso? Essa pessoa, quem colocou essa foto na rede social e falou essa descrição, essa pessoa não tem conhecimento profundo da fé, da raiz da igreja católica. Não é que Deus falou que a igreja católica é a certa. Ele não fala na igreja católica, só que ele deixa os ensinamentos. Pode perceber a história de Jesus, se não é a doutrina da igreja católica. Veja o que Jesus deixou de ensinamento e você pode pegar cada detalhe, cada significado da igreja católica, cada, digamos assim, cada regra, e você vai entender isso aí. Aí muita gente fala assim, pensa, né? Junto com eles. Verdade, não tem. De fato não tem. Mas a gente só vai tirar a conclusão quando começa a entender o ensinamento da igreja católica e entender o ensinamento de Jesus. Porque aí dá para tirar a conclusão que a igreja católica é a verdadeira. E o interessante, gente, eu não canso de dizer, é ter mais prova concreta de que os santos canonizados na igreja católica não tem. Eu acho que as pessoas, eu não sei, eu tento tipo assim, entender essas pessoas, não consigo, porque as pessoas estão ali na igreja, escutando, diz que é católico, mas quando chega uma frase dessa, vai acreditar na frase. Não, em vez de se aprofundar mais e conhecer mais, não, vai acreditar naquela frase. Não, chega uma frase diferente, que você tem dúvida, não entende, pronto, é a sua vez de você buscar a verdade, se aprofundar para entender, e não porque o fulano falou que não tem na Bíblia, a pessoa ir lá, é verdade. Não, não. Talvez aquele fulano não, é um pagão e você está aí nas conversas dele. Por isso que a gente tem que se aprofundar, não ir por pessoas. Porque é muito fácil ir por pessoas. Agora, se aprofundar na fé, na religião que tem, é pouca gente. Que aí, não, gente, pelo amor de Deus, não queira de mão beijada as coisas. Vá à busca. Claro que eu também tenho coisas que eu não entendo, mas eu não vou por causa que eu não entendo. Pessoas vão estar me bater de frente e eu não entendo e dizer, é verdade, você está certo. Não, não, eu vou atrás da verdade. Que na igreja católica tem tudo explicando. A gente tem que ter cuidado sobre essas questões. Tem que ter cuidado. E não é fácil. Ser católico não é fácil seguir Jesus Cristo. Vai ter muitos enganadores.